Num dos últimos vídeos em que eu fiz, um inscrito chamado Danilo Pinheiro pediu para eu falar sobre a importância da igreja. Bom, a importância da igreja católica para a civilização ocidental é diversa. É quase impossível você tentar enumerar todas elas. Mas vamos lá. A Igreja Católica, ela, com os seus copistas, os monastérios, ela manteve o conhecimento humano preservado ao longo de muito tempo. O principal foi a Bíblia, né? Esse livrinho fenomenal. Mas por que é um livro fenomenal e importante para a civilização ocidental? Porque na Bíblia não está ali só o texto sagrado, mas está num só livro todo o conhecimento do homem, todas as atitudes, todos os tipos de pessoas, todas as condutas, falas. Então é um livro único, é um livro onde você pode conhecer todo tipo de pessoa. Não é brincadeira. Tem um já falecido, um intelectual canadense chamado Norton Fry, que ele fez um livro, né, chamado Código dos Códigos, a Bíblia e a Literatura, em que ele comprova isso que eu estou falando. A Bíblia, ela tem todos os gêneros textuais, ela tem todos os tipos de pessoas dentro dela, desde um bandido até um rico, de um rico a um médico e por aí vai. Então você pode conhecer tudo. É uma fenomenal. Então, a primeira grande importância da Igreja Católica para a civilização ocidental foi a preservação da Bíblia, né, e de todos os livros importantes, como do Aristóteles, Cícero, né, e outros por aí. E, claro, a Igreja Católica anda junto com a civilização ocidental. Nesse livro do Christoph Dawson, né, ele vai mostrar que a religião, né, católica junto com a Idade Média era quase uma só coisa. Você pode ver que durante os 15 séculos da Idade Média tinha uma busca pelo sublime. Você vê que as cidades tinham uma competição por construir catedrais góticas melhores que a outra, e você vê que foi um período onde mais se utilizou pedra, mais se utilizou trabalhadores para construir, e eram trabalhadores que tinham um conhecimento brutal. Tanto é que ainda existe o trívio e o quádruplo, ou seja, eram pessoas cultas. Tem um livro aí, só que não está aqui, está na biblioteca, que é do Johann Huizinga, o autor da Idade Média, onde ele derruba, né, essa merda de crença estúpida de que a Idade Média era a Idade das Trevas e que o povo da Idade Média era um povo inculto só porque era religioso. Não, era um povo altamente culto, era um povo onde sabia onde estava o mal e combatia, era um povo inteligente, entendeu? Então ele acaba com essa crença infundada. E é claro que a cultura só vem se existir uma religião sólida, tá? Não existe cultura sem religião. A religião é fomentadora da cultura. Nesse livro aqui do T.S. Eliot, Notas para a Definição de Cultura, ele mostra exatamente isso. Então esse papo de querer, não, cultura, ciência, tudo vem antes. Não, primeiro vem a religião, depois vem isso, tá? E é claro que um pequeno grande livro, como já dizia o Reinaldo Azevedo, né, é esse daqui, Thomas E. Wood Jr., onde ele vai aqui acabar de uma vez por todas com essa crença, né, de que a Igreja Católica é uma instituição ruim, que combate o conhecimento e por aí vai. E ele vai mostrar aqui algumas coisas, né, como ela nos deu uma arquitetura e uma das artes plásticas de beleza incomparável. Esse daqui, para mim, é o mais importante,
como humanizou a vida, né? Ou seja, a Igreja Católica combateu o bárbaro, combateu a mediocridade, combateu o fanatismo, né? De querer matar, de roubar, escravizar e por aí vai. E é claro, né? A Igreja Católica, ela criou as universidades, ela criou o conhecimento como nunca, tá? Nesse livro do Charles Homens, que é a Ascensão das Universidades, ele mostra como que era o conhecimento nessas universidades católicas. Era uma coisa assim fenomenal, uma coisa que só lendo mesmo para você ter tipo um pouquinho da ideia de como que era, tá? Lamentavelmente, hoje em dia as universidades saíram totalmente desse rumo, né? Hoje em dia a universidade aí virou zona, né? E zona virou local culto, uma coisa que não dá para entender. E se ainda a crença, não, a igreja era má, a igreja fez isso e tal. Tem um livro fenomenal, saiu há pouco tempo, As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica. Então, se você aí crê ainda que a Igreja Católica combateu os índios, que a Igreja Católica combateu o conhecimento, combateu a mulher, combateu... É sempre assim, a igreja é o algoz, tá? Que vai, tipo, acabar com tudo. Então, se você ainda tem essa mentalidade estúpida, leia esse livro, entendeu? Compre ele, é baratinho. E para fechar o vídeo, eu queria falar uma coisa de suma importância. Se amanhã ou depois eclodir uma terceira guerra mundial e vier acabar com a humanidade, né, com a civilização e tudo, a única instituição que vai perdurar é a Igreja Católica. Tem um livro de ficção científica em que o autor Walter Miller Jr., nesse livro Um Cântico para Leibowitz, ele mostra exatamente isso. Aí você pode, é ficção científica, não tem nada a ver com a realidade. Tem sim, muito a ver com a realidade. Leia esse livro aqui. Esse livro é fundamental, porque ele vai mostrar o seguinte: se acabar a humanidade, a única instituição que vai resgatar todo o conhecimento em que a raça humana criou vai ser a Igreja Católica. E o autor, ele escreveu com bases reais, porque ele participou da Segunda Guerra Mundial e ele viu uma catedral gótica sendo destruída, literalmente, né? Detonaram com ela. Então, nesse livro aqui é fenomenal. E eu não sei como que esse livro não é tão divulgado. É um livro fenomenal, uma escrita fácil, apesar de ter muitas palavras em latim, mas tem aqui uma explicação muito bem feita. E é um livro assim que dá uma noção de como a Igreja Católica é importante. Não só é importante de você ir lá na igreja rezar, mas é importante de questão de conhecimento, de manter a civilização. E lamentavelmente as civilizações aí vêm perdendo, né, lentamente a religiosidade, vem perdendo a força da Igreja Católica, né? Você vê, o Brasil não é um país tão católico. Se fosse, não teria tantos problemas aí. Então, nessa pequena pilha aqui, ó, bem básica, você dá para ter uma noção de como que a Igreja Católica é importante. E muito. Tá? Então, se você gostou do vídeo, curta, dê seu like e compartilhe e se inscreva no canal. Fui!